90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo do sistema de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental do grupo. Bom dia, Agostinho Teixeira, como vai você? Bem? Tô bem, Datena, e você? Tudo tranquilo? Eu caí da cama agora, velho. Só deu tempo de botar um paletó, nem penteei o cabelo, né? Deixa eu dar uma olhada, peraí. Já estou aqui, olha no YouTube tá bom. aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá levemente desajeitado, não? Tô precisando cortar o meu, mas como é que faz? Não, você sabe que isso aí é matéria de alguns jornais internacionais que eu leio de madrugada e diz que ninguém está cortando o cabelo direito. Que as pessoas estão reivindicando que se abra as barbearias, os salões de beleza, porque ninguém está cortando o cabelo. A Matilde não quer cortar o meu, mas ela é excelente para cortar o cabelo. Vou ter que cortar, porque senão daqui a pouco vai aparecer o Hércules, Sansão, aqueles caras cabeludos que aparecem por aí, não é verdade? Então o cabelo de todo mundo está desarrumado hoje em dia. Quem é que está prestando atenção no cabelo? Eu me lembro que no meio da crise da pandemia lá na Itália, o cara foi dar entrevista, o Conte, não o técnico, o ministro lá italiano. Aí o cara falou assim, o assessor dele, o ministro, o senhor arrume o cabelo. Eu falei, cara, o sujeito falou, com tanta gente morrendo, eu vou arrumar o cabelo? Então, se você gostou do meu cabelo assim, tudo bem. Se não gostou, que se exploda também, porque eu não vou ficar mexendo no meu cabelo aqui. Uma coisa interessante, é bom fazer esse comentário hoje falando com você, porque normalmente eu falo comigo mesmo no comentário, aí demora muito tempo e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas é bom falando, olhando para você. Porque tem dia que os caras acham que eu sou de direita. Tem outro dia que os caras acham que eu sou de esquerda. Tem outro dia que os caras acham que eu sou de centro. Eu já falei, eu sou pela Constituição, para o povo e pelo povo. E quando alguém pisa na bola da esquerda, direita ou centro, eu centro o cacete. Foi boa essa, Agostinho? Foi boa. Quando eu comecei a perceber que o Mandetta estava agindo muito mais como político, e veio você com a notícia que estava no UOL de que há 4 anos atrás ele votou contra uma medida que daria 23 bilhões para a medicina, não é? Eu comecei a perceber os atos desse cara e comecei a perceber que ele realmente estava agindo muito mais como político do que praticamente como ministro. E agiu como político na hora de sair. Você acha que ele não foi aconselhado pelo Caiado, pelo Maia, de quem ele é parceiro, pelos caras com quem ele convive, a chutar o balde daquele domingo lá em Goiânia? Estava na casa do Caiado. Quando ele chamaram a Globo para dar entrevista, porque o Caiado chama os caras para dar entrevista. Aquela entrevista ele agiu como político. Ele deu uma de embirradinho, não teve palavra, porque falou para mim e outros, todos jornalistas, que ele daria uma entrevista só coletiva, nunca daria entrevista exclusiva, isso ele afirmou, eu até cobrei-o depois que ele não tinha palavra nesse aspecto. Ele falou, não, desculpe, amanhã eu falo para você. Eu falei, não precisa falar coisa nenhuma. Ali eu percebi que ele foi político mesmo, ele chutou o balde e saiu pela porta dos fundos. Essa é a minha opinião, eu não vou mudar a minha opinião. Agora, quem era contra o Mandetta, porque o Mandetta foi o cara que mandou os cubanos para o espaço. O Bolsonaro botou o Mandetta lá, foi o Bolsonaro quem botou o Mandetta lá, e o Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro mandou, ou se ele mesmo tomou a decisão, deve ter sido o Bolsonaro que mandou. Aí o Mandetta, o que ele fez? Mandou os cubanos para o espaço, que aliás não foram para o espaço, foram para o México, onde eles estão ajudando as pessoas a salvar vidas lá no México nesse momento, os médicos cubanos que estavam aqui. No programa instituído de mais médicos ou coisa assim, não é? E o Mandetta foi o cara que botou os cubanos para correr. Agora, o Mandetta virou bandeira da esquerda porque foi contra o Bolsonaro.
Então eu queria avisar o pessoal da direita que eu não sou da direita, queria avisar o pessoal da esquerda que eu não sou da esquerda e queria avisar o pessoal do centro que eu não sou do centro, que hoje eu me considero um sujeito que respeita a Constituição, porque ela é para o povo e pelo povo, se bem que é assim que deve ser, mas toda hora é rasgada e jogada no lixo aqui nesse país e fazem o que querem, esquece a Carta Magna. Então é por isso que eu fiquei bravo, foi com o Mandetta. Quando eu comecei a perceber que ele estava agindo mais em função da política do que qualquer outra coisa, quando ele estava agindo em função mais de se preocupar com o futuro político dele do que com o bem-estar da nação, aí, amigo, aí eu desci-lhe o cacete. E comprovei por fatos que há muito tempo atrás eu venho dizendo desde o Carnaval. Falei, a primeira notícia, eu não sei se assistiu o Brasil Gente ontem. Vi, logo, vi sim. Foi você, então. A primeira informação que eu dei, não botaram lá, foi quando tinha aquele montão de gente do Ibirapuera, eu já fiz aquele primeiro comentário. Depois eu repeti, não vou ficar repetindo aqui. Várias vezes. Aí eu falei, olha, tem uma pandemia na China, tem um vírus assim, que pode se espalhar e tal, tem uma epidemia. Depois eu fui mais além, falei, olha, isso aí pode virar uma pandemia como virou da gripe aviária, né? E daí por diante. Enfim, então só para esclarecer, deixar bem claro que eu não sou ponta esquerda, que eu não sou ponta direita e nem sou centroavante, eu sou pela Constituição, sou pela torcida, pela galera, pelo povo. E pronto, acabou. Quando o cara pisa na bola comigo ou com o povo, eu desço-lhe o cacete e pronto, acabou. E fim de papo. Já meti o Paulo Bolsonaro em várias ações que ele cometeu erro. Já meti o pau em gente da esquerda em várias ações que o cara cometeu erro. O Lula, por exemplo, quando foi acusado de roubo e não provou, não conseguiu explicar que não tinha roubado e foi para a cadeia, eu meti o pau dele também. E daí por diante. Centro, eu meti o pau no Michel Temer também, que é muito mais centro do que qualquer coisa. E todo mundo. Eu desci o cacete em todo mundo já, de forma variada. Então, por enquanto, eu me defino como político constituinte. E pronto, acabou. Simplesmente assim. Não é porque eu meti o pau no Mandetta ontem e o Mandetta virou herói da esquerda de uma hora para outra. O cara que acabou com os médicos cubanos aqui, e aí a direita levantou a bandeira, olha, Mandetta, ele foi colocado pelo Bolsonaro lá para quê? Para fazer isso. Então ele não pode ser herói da esquerda como virou herói da esquerda. Foi aplaudido pela imprensa ontem, ele meteu o pau na imprensa pra caramba. É mentira minha ou não, Agostinho? Não, toda hora coletiva, ele metia o pau na imprensa. Não foi numa coletiva, em várias, para puxar o saco do Bolsonaro. O Bolsonaro do lado olha, a imprensa tem atrapalhado muito, e não sei o que. O repórter da Folha de São Paulo meteu o pau no repórter da Folha de São Paulo, meteu o pau na imprensa de uma forma geral, aí o cara sai lá e é aplaudido de pé. Vai te catar, pô. Eu não aplaudiria esse cara de jeito nenhum e acho que ele foi muito mais político do que ministro. Agora ele sai com essa de, olha, o presidente Bolsonaro foi muito legal comigo. Você pode ter certeza que se der alguma coisa errada na sequência, e a tendência é que aconteça de morrer mais gente mesmo, eu já estou até de paletó aqui. Não sei se é porque eu estou com febre, mas acho que é frio mesmo. Eu não estou com febre, viu? É frio mesmo. Eu acordei com frio aqui, está frio perto da minha casa aqui. No entorno da minha casa está frio. Então estou de paletó. Agora chega o inverno, a tendência desses casos, como qualquer tipo de vírus atuando aí em infecção e gripe, os casos vão aumentar. Esses casos com certeza vão aumentar. Né? Você não tem a dúvida. Então, aí você vai conhecer o Mandetta. Eu não falei que quando eu estava lá, a situação não estava tão difícil. Ele pegou o começo da tal curva que ele errou pra caramba. Em dizer que a curva seria na Páscoa, não foi na Páscoa. Do jeito que o Mandetta falava, só Jesus Cristo estaria vivo, renascido na Páscoa. O resto ia morrer todo mundo. Errou feio ali. Né? E eu provei por A mais B, agora estou congelado. Quando eu descongelar, você me vê aí, Agostinho.
Estou congelado aí na tela. Acho que é pelo frio, ou então por esse paletó monstro que eu estou usando aqui. Mas o lance é o seguinte, eu provei por A mais B que enquanto o Mandetta era ministro da Saúde, o carnaval estava rolando solto. O carnaval estava correndo solto no Brasil inteiro e ele não falou nada. Ele não veio a público, ele não chamou cadeia de rede nacional para dizer cuidado, não saiam às ruas porque as pessoas podem estar infectadas, quem veio de fora pode estar infectado, olha, quem saiu daqui do Brasil pode voltar infectado. Isso não aconteceu, Agostinho? Não. Eu provei por A mais B cronologicamente que eu avisei. Eu não era ministro da Saúde, mas ele era. Ele era. Se eu ali tinha desconfiança que isso aí poderia virar uma pandemia, eu não sou nenhum gênio, eu até me considero burro. Aí onde a gente trabalha é difícil você encontrar um cara burro para fazer a média, todo mundo inteligente. Mas eu me considero burro mesmo, eu sou burrão mesmo. Eu sou bem tosco e burrão. Então, se precisarem de um cara burro aí onde a gente trabalha para fazer a média, eu me incluo entre os burros. Pode me usar, você entendeu? Para fazer a média. Eu sou um cara de inteligência razoável, repetia na escola toda hora, entendeu? Então não tenho uma inteligência brutal. Pelo contrário, eu sou um cara de inteligência. Se eu fizer um teste de QI, se der 150 é muito. Você entendeu? Agora, eu sou um cara observador e eu vi que aquele carnaval ia explodir no Brasil, essa contaminação está mais do que provado que naquele carnaval foi quando começou a entrar esse vírus aqui e pronto, acabou. Fim de papo. Veio gente da Itália, da França, da China, sei lá, veio gente do raio que o parta. E quem saiu daqui foi para os centros, os focos, a maioria foi para os focos dos países mais visitados, que são França, né, Espanha e Itália. E ali o bicho já estava pegando. E os caras, quando voltaram, contaminaram todo mundo. Ou então Estados Unidos, onde o bicho já estava pegando e eles não sabiam. Tá na cara. Eu fui colocando cronologicamente. Olha, tem um bicho na China e tal. Agora, por incrível que pareça, Agostinho Teixeira, as baterias começam a se voltar contra a China. Né? As baterias estão todas apontadas para a China. E, quer queira, quer não, o Eduardo Bolsonaro, não na forma, mas no conteúdo, podia estar certo. O ministro Abraham, que ele manda chamar de Abrão, da educação, não na forma que ele fez aquela jocosa piada com os chineses, mas no conteúdo parecia estar certo. Porque ontem, numa entrevista ao Le Parisien, o presidente da França, o Macron, já pediu explicações diretas ao governo chinês por que é que esse raio desse bicho saiu de lá e se espalhou com tamanha facilidade. Por que é que não aconteceu o que aconteceu em 2003, quando houve a primeira epidemia de SARS, e os chineses imediatamente avisaram o mundo inteiro e simplesmente começaram a matar aves, que é de onde vinha o bicho, passavam um pombo, tiro ao pombo. Era chinês matando pombo, galinha, frango, e assim foi por vários países. Né? Houve o aviso imediato e daí por diante se conteve o que poderia ser a mesma pandemia de hoje, porque o vírus não replicava tanto como esse de hoje e tal. Parece que não é bem assim, é porque mataram o bicho no ninho. Sabe quantos morreram naquela epidemia que nós tivemos, quase virou uma pandemia que nós tivemos em 2003? 800 pessoas. Antes o Trump já havia denunciado a China, com perspectiva até de que o bicho fosse criado em laboratório, não se tem noção disso. Em laboratório ou não, se foi naquele mercado de Wuhan ou se foi em laboratório ou não, não interessa. Foi a forma com que o governo chinês, que é um governo fechado, tratou o assunto. A mesma coisa, os ingleses estão pedindo explicação aos chineses também, porque desconfia-se, pelo que eu li aqui, uma certa pesquisadora e tal, que entende de China mais do que ninguém, não é à toa que França, Inglaterra, Estados Unidos, 3 das maiores potências,
estão pedindo ao governo chinês explicações e acusando mesmo o governo chinês de ser, no mínimo, irresponsável em ter deixado espalhar essa doença. Porque a China é um país fechado. Está na cara que os primeiros denunciantes da doença, daquele chinesinho que foi morto, né, ou morreu de epidemia, não se sabe, mas eles todos, ele e o grupo social dele, eles foram reprimidos, calados e alguns desapareceram de uma hora para outra. Sumiram os que denunciaram. Porque em 6 dias esse vírus matou na China, sabe quantas pessoas? Em 6 dias, 3.000 pessoas. Começou em dezembro, talvez até um pouco antes. Perceberam em dezembro, mas talvez tenha começado um pouco antes em Wuhan, que é uma das maiores províncias que existem lá, Hubei, que existem na China. São simplesmente 24 milhões de pessoas. E aqueles primeiros caras que denunciaram desapareceram do gibi, foram calados porque haveria eleições do partido em março. Então, não interessava ao governo chinês, que está sendo contestado dentro da própria China, não só os países, as grandes potências estão acusando a China de ter sido incapaz de conter essa pandemia, e aí a Organização Mundial de Saúde, como o Trump diz, também tem parte na história, porque deveria ter participado de uma forma ostensiva, como participou em 2003, e se o chinês não tivesse avisado, ela já teria informações e deveria pedir mais explicações aos chineses. Sei que permitiram que 3.000 pessoas infectadas, eu estou lendo aqui, em 6 dias de silêncio que se seguiram, esses 6 dias de silêncio foram questionados pelas grandes potências. Costumavam evitar o pânico, como sugerido por alguns especialistas. Ou, o que deve ter acontecido, inversamente, eles ajudaram a facilitar drasticamente a circulação e transmissão do vírus, como muitos lamentam. Segundo quem denuncia, quase 3.000 pessoas foram contaminadas durante esse período, um curto espaço de tempo de 6 dias, o que provava que esse vírus era violento em termos de transmissão. Em um país onde os primeiros cuidadores dessa estranha pneumonia foram ameaçados e os denunciantes silenciados, mais de 40.000 famílias se reuniram, por exemplo, em um banquete gigante no dia 18 de janeiro, isso já 18 de janeiro. No dia 15 de janeiro, o ministro da Saúde chinês falou assim, não, pode fazer festa no ano lunar, que esse bicho não é tão virulento assim não. Aí em Wuhan, no dia 18 de janeiro, 40.000 famílias, 4 vezes 4, 16, multiplica 40.000, 4 vezes 4, 16, não é isso? São 160.000 pessoas, é isso? Se reuniram em Wuhan num banquete, já no meio da epidemia na época, porque era referente à China, 40.000 famílias, 160.000 pessoas que vieram de todo lugar da China, que lá é o centro da China, fizeram um banquete e depois voltaram para suas regiões, espalhando para todo lado, inclusive para fora da China. E no ano de celebração lunar chinês, vem muito chinês de fora da China para participar desse tipo de festival. Depois volta para os seus países. Está explicado como se espalhou a doença. E há muitos italianos que têm parentes da China. Tem bastante italiano que tem parentes na China e que foi para esse ano lunar e voltou para a Itália. As celebrações do Ano Novo, para quais milhões de pessoas da região partiram pela China inteira depois desse banquete para 40.000 famílias. Que tem que um francês filma ali, na realidade, as ruas desertas logo depois disso. Eu vou tentar achar as partes e unindo as partes se chega a um todo, não é? Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos ver o que mais tem aqui sobre isso. De uma forma definitiva, está na cara
que o governo central chinês encobriu esses fatos. E por isso está sendo criticado lá dentro da China mesmo. Porque a China já teve um recuo na sua economia de quase 7 pontos percentuais, o que nunca aconteceu nos últimos tempos. É a segunda economia do mundo. Então, a economia mundial já está sofrendo e vai sofrer talvez uma recessão até pior do que o craque da Bolsa lá em 1930. Então os chineses também estão sofrendo. E estão culpando boa parte do governo central chinês, que é um governo comunista e fechado, e ali eles tomam atitudes. E estão dizendo que minimizaram os efeitos desse vírus para preservar as eleições que seriam realizadas em março, como sempre tem político no meio. A sinologista e presidente da Associação China Solidária, Marie Osman, analisa seriamente a situação. Líderes têm uma responsabilidade muito pesada. Como os denunciantes ainda apareceram em 30 de dezembro, ela diz, e antes do dia 30 já havia pacientes, antes do dia 30 de dezembro, já havia pacientes que procuravam hospitais e apresentavam sinais muito graves. Em 15 de janeiro, na televisão estatal, Li Kun, deve ser isso, sei lá o nome do chinês, mas deve ser isso, Li Kun, chefe do Centro de Prevenção de Doenças, ainda falava em um baixo risco. Isso quase um mês depois das pessoas serem contaminadas. Risco de transmissão de humano para humano é muito baixo, dizia o chefe de Centro de Prevenção de Doenças da China, que era muito baixo o risco de contaminação de humano para humano. A China, aumenta mais meu microfone aqui, a China disse toda a verdade sobre os resultados da epidemia? Pergunta a mulher. Se hoje os chineses não estão sozinhos acusados de um atraso na ignição, eles tiveram inevitavelmente consequências mais dramáticas no desenvolvimento de uma pandemia que no mundo afeta mais de 2 milhões de cidadãos e nessa sexta-feira quase 150 mil mortos, 145 mil mortos. O governo chinês absolutamente se coloca de uma forma imperdoável. É por isso que o governo chinês é absolutamente imperdoável. Permanece falando essa Marie Osman, como fala o presidente da França, o Macron, como diz o ministro inglês e como diz o Trump. Estou certo de que uma reação mais rápida reduziria a escala, especialmente se eles tivessem usado métodos tão drásticos quanto aqueles criados, aí sim, a partir do dia 23 de janeiro. Quando eles viram que a coisa era grave mesmo, esqueceram as eleições e só no dia 23 de janeiro, que esse negócio começou lá pelo dia 15 de dezembro, começaram a perceber isso. Foi quando aquele chinesinho que morreu, de uma forma estranha, mas morreu, denunciou pelas redes sociais e ele e aqueles caras das redes sociais chegaram a ser detidos e calados. De que forma, não sei, mas foram calados. Quase um mês depois, aí no dia 23, mais de um mês depois, eles combateram de uma forma violenta a epidemia chinesa, e aí trancando pessoas, isolando prédios e tudo mais, mas demoraram um mês. Aí já era tarde que o vírus tinha se espalhado pela China e se sabe que os números são muito maiores. Em Wuhan já reconheceram mais de 1.500 casos a mais do que eles tinham divulgados, só lá na província de Wuhan. Imagina na China quantos foram. E muitos chineses que foram para o ano lunar e voltaram para os seus países contaminaram muita gente. Cerca de 430 mil chineses saíram de lá para voltar para os Estados Unidos depois do ano lunar. 430 mil chineses. Em meados de março, Zhong Nanshan, chefe da força-tarefa chinesa contra o coronavírus, reconheceu que se as autoridades tivessem agido mais rapidamente, o número de pacientes poderia ter sido massivamente reduzido. Moral da história. Por causa de política, os chineses não agiram da forma que deveriam agir, como agiram na epidemia do SARS, que foi controlada e matou 800 pessoas, e por isso deixaram esse vírus escapar da China, e por isso são 2 milhões de contaminados e, por enquanto, 145 mil mortos no mundo.
né? Não se sabe como é que esse bicho vai agir aqui no Brasil. Talvez por isso que o Mandetta tenha dado no pé antes, né? Tenha forçado a sua saída antes. Porque é claro que agora, com a chegada do inverno, eu estou percebendo qual é a temperatura ambiente aí, hein? Quantos graus nós temos aí nesse momento? É só ver no celular. Deixa eu ver aqui. O celular do Agostinho não deve ter isso aí. Não, tem sim. Rafa, quantos graus nós Ricardão temos já falou aí? 19 aqui, ó. Aqui tá 19 graus, então. E vai começar o inverno aqui. No inverno, como toda gripe, essa porcaria vai aumentar. E, por consequência, vai aumentar, também vão aumentar o número de casos. Aumentando o número de casos, vai aumentar o número de mortos. É uma coisa absurdamente clara. Aqui, se a curva continuar se achatando, tem um gráfico que um amigo meu médico me passou, lá de Ribeirão Preto, de um pesquisador maranhense, dizendo que até que tem uma certa lógica essa filosofia espalhada aí de que se você gradativamente soltando as pessoas do isolamento, ele explica, eu não entendo. Tem um gráfico aí, eu posso até publicar, se alguém entender esse gráfico, vai entender melhor do que eu. Se você for liberando as pessoas do isolamento normalmente, né, porque muitos já adquiriram esse vírus, passaram pela epidemia e estão praticamente imunizados. Se você soltar aos poucos, a curva maior, quando chegar a curva maior, no inverno, talvez os efeitos sejam menores do que se prevê em termos de mortos aqui. Mas que com o inverno o bicho se dá muito melhor e vai morrer gente pra caramba, e talvez por isso, eu repito, esse ministro tenha sido mais político e tenha dado de um pé antes, ao invés de enfrentar a situação, entendeu? A coisa está por vir ainda, é pior do que a gente enfrentou até agora. Tomara que não seja. O Brasil tem características diferentes e daí por diante. E eu espero que esse novo ministro haja menos politicamente, haja como ministro da Saúde mesmo. Ontem ele estava assustado. Eu achei os dois assustados. Eu achei o Bolsonaro meio assustado e o cara assustado também. Aliás, o cara estava tentando lembrar com quem parece esse cara. Sabe com quem parece esse novo ministro, Agostinho? Tem um palpite. Quem? Mick Jagger. Exatamente. Tomara que ele tenha mais sorte que Mick Jagger, né? Porque o Mick Jagger tem a fama de ser meio pé frio, né? Não, ele não tem fama de ser pé frio. Ele é pé frio. Para todo time que ele torce, o time perde. Mas que é um grande artista, grande artista. Espero que o ministro seja um bom ministro e que todos nós consigamos passar por isso de uma forma menos penosa do que parece nós vamos enfrentar. O Mandetta já sabia disso e deu no pé antes. Lembrando aí, senhores de esquerda, que podem estar achando que eu meti o pau no Mandetta porque eu sou de direita. Eu não sou de direita, de centro, nem de esquerda. Já falei, sou pela Constituição. O Mandetta é aquele cara que mandou os cubanos, médicos cubanos, que vocês da esquerda achavam que eram maravilhosos, e em parte eram mesmo, que ajudaram muito no Brasil. Foi o Mandetta que mandou aqueles caras embora. E quem botou o Mandetta lá foi o Bolsonaro. E que o Mandetta é político que votou contra uma emenda de 23 bilhões contra a saúde, né, e que dura 20 anos, foi o Mandetta mesmo. Eu estou enganado, Agostinho? Não, foi. Ele participou dessa aprovação aí. Então, esse é o Mandetta que hoje a esquerda diz que é a sua bandeira maior. Olha, Mandetta, viva Mandetta. O Mandetta já foi pimenta malagueta. Essa foi ruim, mas RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.